capítulo 4, verso 1. Vamos de novo. Capítulo 4, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Como eu já venho falando para os irmãos sobre o livro de Efésios, queria reforçar e dizer para os irmãos que o livro de Efésios ele é dividido primeiramente em duas partes. No capítulo 1, 2 e 3, nós vemos as grandiosidades e as bênçãos que ganhamos em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Capítulo 1, verso 3. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Desvendou-nos o mistério da sua vontade. Qual era o mistério da vontade de Deus? Sujeitar todas as coisas em Cristo, ou fazer orbitar todas as coisas em Cristo Jesus. Ele sujeitou também todas as coisas em Cristo Jesus, debaixo dos seus pés. E ele deu isso, todas as coisas, ele nos abençoou e os deu à igreja. Veja, irmão, por isso nós precisamos ser felizes. Capítulo 2, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Temos vida em Cristo Jesus. Capítulo 2 diz assim, verso 8: porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas veio de Jesus Cristo, e é por Ele que nós estamos aqui. Por isso que a glória, a honra, o louvor, a exaltação, todo o nosso culto, ele é movido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando alguém quer tomar o lugar de Cristo na igreja, nós temos desgraça, miséria, discórdia, carnalidade. Mas quando Cristo é centralizado no culto, nós temos edificação da casa de Deus. Porque Cristo mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Por isso nós temos que contar e acreditar que Cristo, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar, Ele está edificando a sua igreja. E a igreja não é minha, a igreja não é do Marcelo, a igreja não é de nenhuma outra denominação, e a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Por isso ele mesmo diz: eu edificarei a minha. Veja como ele é possessivo nesse aspecto. Porque todo marido, ele tem ciúme da própria esposa. O marido que ama, ele cuida da sua esposa. Por isso Cristo, ele quer cuidar da sua igreja. Por isso que muitas vezes, quando outras pessoas se colocam no lugar de Cristo, eles estão tentando encabeçar um lugar que não é deles. E Cristo precisa tomar o lugar na sua igreja. Cristo precisa ser o centro da nossa reunião. Porque quando Cristo, ele não é o centro, ele está fora disso. Por isso que você vai ver na última igreja de Apocalipse, capítulo 3, ele diz: eis que estou à porta e bato. Muitas vezes, diante de muitas concentrações de irmãos, o Senhor está fora desses lugares. Porque a centralidade hoje não é mais de Cristo, mas a centralidade é de uma pessoa. Quando você vê a carta à igreja de Laodiceia, que quer dizer a opinião dos leigos, aqueles que acham ter a verdade, mas o Senhor diz que eles são leigos. E ele diz para essa igreja: eis que eu estou à porta e bato. Ele está fora desse lugar. Porque se alguém chegar na minha casa, Jaime, e me bater na porta, ele está dentro da minha casa? Não. Ele está fora.
E muitas vezes nós, por ignorância, até pregamos o Evangelho para pessoas dizendo: o Senhor está à porta do teu coração, como diz lá em Apocalipse, e Ele está querendo entrar. De certa forma isso é realidade, mas não é isso que o texto quer dizer. Nós estamos vendo uma carta direcionada a uma igreja de uma cidade que se chamava Laodiceia, e o Senhor diz a essa igreja, que já são irmãos, para ser igreja, Ele diz que Ele está à porta. Ele está do lado de fora. Porque quando Cristo não é o centro, Ele está do lado de fora. Quando o governo não é do Espírito Santo, Ele está do lado de fora. E por isso que nós vimos tantas realidades no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Ele nos aproximou dele mesmo, pelo seu próprio sangue, porque nós fomos comprados por um alto preço, o preço do Filho de Deus. E veja, irmão, foi um alto preço. Nós que somos pais, nós sabemos que quando um filho nosso se machuca ou tropeça, o nosso coração já é esmagado. Você imagina o coração de Deus vendo o seu filho ser esmagado na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então a igreja, irmãos, é um lugar de seriedade, não é uma brincadeira, não é um entretenimento, porque quando Cristo não é o centro, irmão Edson, realmente a igreja vai virar um entretenimento, porque a palavra viva não está dentro. Então você precisa entreter as pessoas, você precisa fazer um teatro, colocar jogo de luz, você precisa fazer muitas coisas para entreter o povo. Mas quando Cristo é o centro, todos os olhos, todos os pensamentos, o nosso espírito está ligado ao Espírito de Cristo. E Ele mesmo nos prometeu que Ele nos edificaria como igreja. Eu edificarei a minha igreja. E quando Ele é o centro da igreja, o centro da vontade de Deus está em nós. Por isso o mistério de Deus foi revelado à igreja, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. A atenção da igreja precisa ser Cristo. O nosso coração precisa ser movido por Cristo. O nosso culto pode não ser agradável a nós, mas ele precisa ser agradável a Deus. Nós precisamos ser encontrados como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E nós estamos sendo edificados por Cristo. E é por isso que nós entramos nas responsabilidades que a igreja tem para poder conter essa verdade. E para poder conter essa verdade, irmãos, depois de ter entendido tudo que nós somos e temos em Cristo Jesus, que Ele nos abençoou, que Ele nos edificou, que Ele nos fez família, que Ele nos fez casa, que Ele nos fez herdeiros. Veja, nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Nós somos os mais que vencedores. Nós precisamos estar alegres, porque nós conhecemos a verdade. E a palavra diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E Cristo é a verdade. Mas por que muitas vezes você vê irmãos indo de mal a pior? Você vê aquele irmão instável. Porque muitas vezes está sendo pregado muitas coisas, mas a palavra de Deus, o Cristo vivo, o Cristo Redentor, não está sendo pregado. Por isso nós precisamos entender quem é Cristo. E eu falei muito para os irmãos 7 noites sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Se você não escutou, vale a pena você escutar, porque eu preciso avançar um pouco mais na minha ministração. Então chegamos no capítulo 4, verso 1, e nós vemos Paulo dizendo assim: rogo-vos. Paulo, depois de falar todos esses mistérios de Cristo, que foi confiado a ele, a pregação aos gentios, ele, de uma maneira carinhosa, roga aos irmãos.
E esse rogo de Paulo nos traz muitas responsabilidades. Porque quando vem esse pois, ele está dizendo tudo o que eu falei no capítulo 1, e capítulo 2 e capítulo 3. Isso precisa pesar nos nossos corações. Você precisa entender quem você é, para que você foi criado, no que você entrou agora, de quem você é. Você já se fez essas perguntas? Você entende o Evangelho? Ou o Evangelho é só uma filosofia de vida para você? Ou você não consegue discernir quem é Cristo, quem é a igreja? Talvez Paulo falou de muitas metáforas aqui, porque de uma maneira sobrenatural ele quer passar para nós o que ele tem visto de Cristo. E veja, o que Paulo viu de Cristo o tornou um prisioneiro no Senhor. Ah, irmãos, essa expressão chamou muito a minha atenção essa semana. O que é ser um prisioneiro no Senhor? Você sabe? É como se Cristo fosse a linha até onde você poderia ir. É como se Cristo fosse uma cela e você poder ir até onde Cristo vai. Paulo está dizendo que Cristo tem limites, para nós não avançarmos os limites de Cristo. E você quer saber o limite de Cristo, irmão? Você precisa ler Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Cristo precisa ser o nosso limite. Ali nós vemos a vida de Cristo no Sermão do Monte. Cristo vai falar para você o que Ele fez, porque Ele poderia cumprir toda a lei, mais ninguém. Por isso que a Bíblia diz que pela lei nenhum se salvaria. Mas agora pela graça em Cristo Jesus, aquele que cumpriu toda a lei, todos nós que aceitamos Ele como Cristo, como Senhor e Deus, como Senhor das nossas vidas, somos salvos. E Ele cumpriu toda a lei e trouxe ela na sua plenitude. Então, se nós olharmos para a vida e obra de Cristo, nós vamos saber o que é estar um prisioneiro no Senhor. Nós precisamos pensar até onde o Senhor iria e como nós estamos vivendo. Quando o Senhor é indagado, quantas vezes eu devo perdoar? O que o Senhor disse? 70 vezes 7. O irmão, de certo, já estava cansado com o outro irmão, né? Veja, o Rodrigo me fez tantos males. Né, Elisângela? Poxa, o Rodrigo não é fácil mesmo. Aí eu chego para o Marcelo, querido, já perdoei o irmão, e ele fez de novo. E eu perdoei ele. Irmão, até quando, Marcelo, eu preciso perdoar o Rodrigo? E daí nós vemos o limite de Cristo. Se você é um prisioneiro em Cristo, você vai cumprir o que Cristo falou. Agora, se você não está preso nos ensinamentos de Cristo, na vida e obra de Cristo, você vai infringir a lei de Cristo. É como o presidente fala, né? Eu só jogo nas 4 linhas da Constituição. É como se Cristo tivesse 4 linhas e você estivesse preso nessas linhas de Cristo. E Cristo nos ensina a viver. E se realmente nós temos compreendido o mistério de Deus em Cristo Jesus, que é a sua igreja, nós precisamos nos tornar como Paulo, um prisioneiro nos ensinamentos de Cristo. Por isso que em Gálatas ele vai falar que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja, já estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto
é ser um prisioneiro de Cristo. Isso é viver o Evangelho. Isso é praticar aquilo que nós estamos aprendendo. E o capítulo 4, 5 e 6 de Efésios é uma vida prática daquilo que nós recebemos. É você reconhecer as responsabilidades que tem no seu chamamento. Você sabia que você tem responsabilidades? É tão bom, né, irmão Ricardo, quando a gente joga as responsabilidades na mão só de um pastor, né? Por isso é cômodo para os irmãos que vivem um suposto evangelho, deixar tudo na mão. O pastor vai resolver isso aí. Não é? Vamos deixar na mão do pastor. Eu vou lá, eu já me reúno no domingo, na terça, eu já faço as minhas doações, faço as minhas orações, já está bom. Então, esses problemas, essas divergências, vamos deixar para que o pastor, ele possa resolver essas coisas. Mas isso é contra os ensinamentos de Cristo. Porque se nós realmente estamos entendendo o que é a igreja é um organismo vivo, que a igreja é composta por pedras que vivem, que todos nós estamos sendo edificados, que cada um de nós tem as nossas funções, que o que eu posso fazer no corpo, você não pode fazer, mas o que você pode fazer, eu também não consigo fazer. Que cada um de nós, o Senhor nos colocou de uma maneira. Por isso que diz que Ele distribuiu os dons como lhe apraz. Por isso que na igreja, a multiforme sabedoria de Deus será revelada aos principados e potestades. Veja, é na igreja, irmão. E na igreja, você tem responsabilidade. Quando você conhece o que é a igreja, o sistema pastoral é quebrado. O sistema clerical é quebrado. Porque na igreja só existe um sistema. Cristo é tudo em todos. Eu estou dizendo aqui que você não deve se submeter a alguns irmãos? Não. Pelo contrário, irmãos. Na igreja, nós precisamos considerar o outro superiores a nós. Então é uma sujeição mútua. Na igreja nós temos governo, na igreja nós temos os dons, mas na igreja, todo corpo bem ajustado, ele trabalha segundo o ajuste de cada parte. Não é só da minha parte. Não é só da parte do Lucas, da parte do Marcelo. É com o ajuste de cada parte. Porque o Senhor nos deu tudo o que Ele tinha. Ele nos deu o seu precioso Filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, escutando dEle, louvando Ele, falando dEle, porque Ele é o nosso assunto. O nosso assunto não é outro, irmão. Graças ao Senhor, o Senhor nos tirou do império das trevas. O nosso assunto não é o que nós achamos. O nosso assunto não é bênçãos materiais. Ainda que as bênçãos materiais, elas correm atrás daqueles que verdadeiramente obedecem e servem a Deus. Porque aqui o nosso assunto é Cristo. Por isso Ele mesmo falou, buscai primeiro o reino de Deus. Nós estamos nessa busca do reino. Somos salvos, mas estamos na busca do reino de Deus, de sermos considerados dignos de ver e tocar o reino de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos uma caminhada, nós temos um tesouro, mas nós temos uma caminhada. E essa caminhada, ela é cheia de responsabilidade. E a responsabilidade é primeiro de você, depois de mim. Porque a gente gosta, geralmente, de estar colocando as responsabilidades nas outras pessoas, né? Por exemplo, eu quero muito que a irmã Lene me visite, mas eu não vou lá visitar a irmã.
Está vendo? Um exemplo. Nós sempre queremos colocar a responsabilidade nos outros. Mas um discernimento de Cristo, e uma das linhas de Cristo, é que Cristo sempre tomou as responsabilidades para Ele. Ele foi lá e concluiu toda a obra. E Ele nos chamou para sermos filhos, sem esperar nada em troca. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Por isso, a responsabilidade, quando nós somos prisioneiros em Cristo, ela começa por nós. Né? Nós ouvimos muito isso. Fulano de tal não me cumprimentou. Que a gente quer, o Jean hoje não me cumprimentou. Entrou aqui, de cabeça baixa, eu olhei para ele, ele não me olhou. Será que o irmão está triste comigo? Veja, a responsabilidade começa em você. Você precisa ter as responsabilidades. Não jogue para os outros aquilo que você precisa ter. Amém? Por isso Paulo, ele é um prisioneiro do Senhor, ou no Senhor. E veja, nós precisamos andar de modo digno da nossa vocação celestial. Isso é muito importante, irmãos, porque nós podemos ser vasos de honra na casa de Deus, ou vasos de desonra. E nós não conseguimos ser meio termo. O irmão é um vaso, está ali no... Não. Ou você é um vaso de honra, ou você está honrando o nome do Senhor, você está honrando a igreja, e quando você descobre que a igreja é você e os irmãos, você está honrando os irmãos. Porque quando você é um vaso de desonra, você desonra todos os irmãos, e não somente os irmãos. Você desonra o nosso Senhor, entristece o Espírito e desonra a Deus. Por isso precisa chamar a nossa atenção, irmãos. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Como que nós estamos andando no mundo? Nós estamos sendo vasos de honra para a igreja? As pessoas estão nos vendo e a nossa vida está pregando o Evangelho? Ou nós estamos envergonhando o Evangelho? Essa é a nossa responsabilidade. E se realmente nós temos compreendido todas as coisas que nós temos falado, realmente essa compreensão vai nos trazer essa responsabilidade de sermos vasos de honra. Para a pessoa que vê a irmã Luana vai dizer assim: ali vai uma serva de Deus. Uma jovem que serve o Senhor. Uma jovem que dá testemunho da igreja. Uma jovem que não envergonha seus pais. Uma jovem que não envergonha os irmãos. Uma jovem que não entristece o Espírito. E uma jovem que honra a Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. E é muito grande a nossa vocação. Há uma responsabilidade muito forte que precisa andar no nosso coração. Porque onde nós vamos, nós estamos ou sendo vasos de honra, ou sendo vasos de desonra. Por isso, irmãos, que o Evangelho está sendo tão emporcalhado. E Pedro diz assim: por causa destes será difamado o caminho da verdade. Se nós estivermos envergonhando o Evangelho, como as pessoas vão compreender e aceitar a Cristo? Como que elas vão estar recebendo Cristo, se o que nós estamos vivendo é uma vergonha para Cristo? Muitas vezes eu vejo muitos irmãos querendo evangelizar. Isso é muito importante.
Mas o maior evangelho é a nossa vida, irmão. É a maneira que nós conduzimos a nossa vida. Se nós verdadeiramente estivermos vivendo uma vida segundo o propósito de Deus, as pessoas que chegam perto de nós, elas vão estar querendo saber o que nós temos de diferente, porque nós vivemos no limite de Cristo, porque nós estamos prisioneiros no Senhor. Então, quando nós estamos prisioneiros no Senhor, quando as pessoas encostam em nós, elas vão sentir a vida de Cristo em nós, porque nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. As pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão querer estar onde você está. Você lembra que onde Jesus estava, as multidões iam ter com Ele? As pessoas queriam estar perto do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele era um Deus de amor. Jesus, 100% Deus e 100% homem. A imagem exata do Pai, encarnada no Filho, exalava o amor de Deus às pessoas que chegavam perto dele. E será que nós estamos nos transformando, irmãos, em pessoas desagradáveis? Porque muitas vezes nós achamos que o Senhor era desagradável, que o Senhor era bruto. Mas eu nunca vi uma pessoa cheia de amor ser uma pessoa desagradável. Você já viu? Pessoas que o amor transforma a vida deles. São pessoas que as pessoas querem estar perto deles, porque elas estão transbordando aquilo que elas estão cheias. E se nós realmente estamos cheias de Cristo, nós estamos exalando o perfume de Cristo. As pessoas agora estão querendo estar perto de nós, não pelo que nós falamos, mas pela nossa vida. Cristo era um homem que atraía as pessoas. As pessoas queriam se assentar aos pés dele, para escutar a voz dele, porque a voz dele realmente era uma voz de amor. E ele nos chamou com uma voz de amor. E se nós não termos esse amor, como que nós vamos conseguir andar juntos? Se Paulo ele vai dizer aqui que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. E esse suporte, muitas vezes eu vi muitos irmãos falar que é como dar um suporte mesmo para o irmão. Pegar o irmão, botar aqui e levar aquele que não consegue andar. Mas, irmão, a raiz da palavra quer dizer que eu preciso suportar mesmo o Jaime com os seus defeitos, com as suas características que eu não gosto, do jeito dele, até que Cristo seja formado dele, e toda a carnalidade que supostamente tem no irmão Jaime seja transformada ao caráter de Cristo. Eu preciso suportar mesmo o Jaime em amor. Suportar, irmã Lene. Eu sei que muitas vezes eu não sou um irmão assim leve, mas vocês precisam me suportar. Porque se vocês não me suportar e eu não suportar vocês, nós não vamos conseguir andar juntos. Então esse suporte, além de sim, pode ter essa conotação, botar o irmão aqui, levar, dar um suporte, né, para aquele irmão que está meio manco, tem essa conotação muito especial de suportar mesmo aqueles que não são agradáveis a nós, né? Como diria o irmão Gino, na igreja nós temos os irmãos de esquerda e os irmãos de direita, mas Cristo, ele é o pilar central do candeeiro. No candeeiro você tem 3 hastes do lado esquerdo e 3 hastes do lado direito, que é a figura da igreja, mas Cristo é a figura central. Mas quando os irmãos de esquerda olham para os irmãos da direita, antes de chegar nas 3 hastes da direita, você tem Cristo. Então, se eu olho para o irmão que está na direita, eu vejo Cristo. Depois eu vou ver o irmão. E os irmãos que estão na direita,
eles veem Cristo, depois enxergam os irmãos que estão na esquerda. Assim é na igreja, irmão. Nós precisamos enxergar Cristo nos irmãos. Senão nós não vamos nos suportar, irmão. E muitas vezes, irmão Daniel, nós precisamos nos suportar mesmo. Porque a carne que está em nós, ela é terrível. E nem tudo é agradável na igreja. A igreja é como o irmão Carlos falou para nós, é um purê de batata, né? Você pega várias batatas e coloca numa panela, e daí você começa a amassar aquelas batatas. E nós estamos sendo amassados pelo Espírito Santo de Deus, para que todos nós, várias personalidades diferentes, uns mais difíceis, outros mais fáceis, mas várias personalidades, possamos virar esse purê, uma só massa, porque nós somos um só pão, irmão Edson, segundo Coríntios. Nós somos um só pão, nós somos um só corpo, e aqui para frente ele vai continuar falando isso, pois nós somos um só corpo. Mas antes disso, nós temos algumas palavras que nós precisamos colocar a nossa atenção. Nós temos a palavra humildade e mansidão, né? Com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja como esse suportar é um suportar de tolerar mesmo, porque se você não ser humilde e manso, você não vai tolerar o Filipe. Você precisa ter esses dois atributos que existiam plenamente em Cristo. Você lembra de Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30? Vinde a mim, vós que estamos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde, então alcançareis descanso para as vossas almas. Essas duas palavras, elas são um pilar para a unidade. Nós não vamos ter unidade se nós não estarmos prisioneiros em Cristo. E prisioneiros em Cristo, nós vamos ser humildes e mansos. E a humildade, irmãos, se você estudar a humildade, se você lembrar do capítulo 5 de Mateus, onde tem as bem-aventuranças, você vai ver que o primeiro bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito. E a humildade é um princípio de Cristo. E a soberba e o orgulho é um princípio do diabo. Cristo é manso e humilde. O diabo é soberbo e orgulhoso. Ele é tão soberbo e orgulhoso que ele queria ser igual a Deus. Conhecendo tudo o que ele conheceu, o orgulho tomou conta do seu coração. Um princípio diabólico é o orgulho. E, irmãos, como é triste você ver um irmão orgulhoso. Como é triste você ver um irmão que não é manso, que é soberbo, que é irritado, que é intolerante. Mas se nós não praticarmos essas duas palavras, nós não vamos chegar no verso 3, que é manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um princípio, humilde e manso. A palavra humilde, ela vem de uma palavra grega que significa terra, humus. Ou seja, você precisa estar no mais baixo possível. E além dessa conotação de baixo, ela tem uma conotação também de fertilidade. Você já ouviu falar na palavra humus? Também vem da palavra grega, que depois foi para o latim, e agora nós temos a palavra humildes. Então, humilde é aquele que ele se considera o mais baixo de todos. Por isso que quando você se encontra com o Senhor Jesus, você se encontra com o
humilde, porque ele tinha toda a capacidade de se considerar alguma coisa. Ele era Deus, luz de luz, Rei do universo. Por ele foi construída todas as coisas. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas ele veio em carne e se considerou dos servos o menor. E quando você chega em João, no lava-pés, ele pega uma toalha, se cinge e vai lavar os pés dos apóstolos. Veja, irmãos, esse é o autor da vida. Você só está respirando por causa dele. É porque ele vive que nós temos vida. Os crentes, os incrédulos, todas as coisas estão onde estão por causa do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é o humilde. E nós precisamos ser humildes. Porque a humildade é um princípio de Deus. Veja, se você não ser uma pessoa humilde, você, mulher, sempre vai estar reclamando da sua casa para o seu marido. Eu não aguento mais essa casa. Essa parede está quebrada, aquela janela precisa fazer isso, né? Está chovendo dentro de casa. Mas, irmãos, olhe para o Senhor Jesus. Vocês lembram da palavra dele? Ele disse: as raposas têm covis e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde encostar a cabeça. Por isso que ele era o humilde. Ele está dizendo aqui que ele não tinha casa, irmão. E se você tem uma casa, seja agradecido pela casa que você tem. Se você está dormindo numa cama, agradeça a Deus por essa cama. Porque nós, não sendo nada, nos consideramos alguma coisa. Por isso que Paulo fala em Gálatas: aquele que não sendo nada se considera alguma coisa, engana-se a si mesmo e a verdade de Deus não está nele. Mas nós precisamos desse princípio do Senhor Jesus. Porque se nós termos o princípio do Senhor Jesus, nós vamos ser os irmãos mais felizes dessa terra. Porque o princípio de todas as bem-aventuranças é a humildade. Porque se você não for humilde, você pode ser o homem mais rico do mundo, você não vai estar satisfeito. Você pode ter 50 casas, não uma só. 50, você não vai estar satisfeito. Se você não for humilde, você pode ler o que Salomão escreveu no livro dele, de Eclesiastes, que ele queria ser um grande construtor, capítulo 2, né, Marcelo? E ele fez todas as construções, mas aquilo para ele não estava bom. Depois, ele queria ter mulheres. Estou parafraseando, para ser mais rápido, irmãos. E ele teve todas as mulheres que ele queria. Depois ele queria ouvir música, e ele contratou os melhores músicos para estar tocando só para ele. Ele fez tudo o que ele queria, mas ele diz: tudo é vaidade, porque se nós não sermos humildes, nada, nem o mundo inteiro vai sustentar o nosso orgulho. Aí você começa a entender o coração, irmãos, o sentimento que o diabo teve. Ele sendo um anjo de grandioso, ele vendo o próprio Deus, o que faltou a ele. Por isso, irmãos, você pode ser tudo na vida, se você não ter humildade, você não vai ser uma pessoa feliz. A sua felicidade depende da sua humildade. Eu contei aqui, acho que uns 7 anos atrás, lembrei agora, que eu fiz uma viagem para Vitória e errei uma rua, o GPS me mandou por uma rodovia, mas essa rodovia acabou o asfalto e continuou uma rodovia de terra, de chão vermelho. E eu estava muito bravo. Meu Deus, como é que eu vim por aqui? Mas eu estava dentro de um carro, com ar-condicionado, com água, com tudo que eu precisava ali, mas estava bravo. De repente eu vi um homenzinho, irmãos, andando com a bicicleta, era um barro tão vermelho,
que ele estava todo vermelho, do barro. Ele andando de bicicleta e eu parei, ele estava vendendo pão, umas coisas assim, eu parei. Quando eu parei, eu me assustei. Porque aquela pessoa era uma das pessoas mais felizes que eu já vi na minha vida, ele era um irmão. E ele saía da cidade dele, andava 10 quilômetros de bicicleta, no meio daquele pó que deixava ele todo vermelho, suando num calor, porque lá para cima é um pouquinho mais quente que os nossos lugares aqui, irmãos. E ele estava suando, e eu parei, aquele irmão era tão feliz, que foi como se o Senhor pegasse o meu coração e fizesse assim, olha, tu está murmurando aí, tu está dentro de um carro bom, com ar-condicionado, com água. E o irmão tinha vendido só 2 ou 3 pães, andado 10 quilômetros, irmão, de bicicleta. O chinelinho dele, o pé era todo vermelho, sabe? Sabe aquele irmão que você vê e quer levar para casa? Eu perguntei, quantos pães você já vendeu? Eu vendi 2 ou 3, não me lembro. Pensei, você andou 10 quilômetros, mudou de cidade, fez um pão, saía cedo para fazer pão, para vender, vendeu 2 e estava voltando. E morto de feliz. Você entende onde está a felicidade? A felicidade está junto com a humildade. Porque se você não ser humilde, você nunca vai ser feliz. Se nós não sermos humildes, nós homens, nós vamos sempre estar incomodando as nossas mulheres. E as mulheres, se não serem humildes, vão sempre estar incomodando os maridos. Mas se nós sermos humildes e lembrarmos que nós precisamos estar prisioneiros no Senhor, nós vamos lembrar do caminho do Senhor nessa terra, que nunca quis nada para Ele mesmo. Que se nós temos uma casa, nós estamos melhor que o nosso mestre, porque o nosso mestre não tinha nem casa. Amém? Então a humildade, ela é um princípio da sabedoria. E ele é um sentimento, é uma qualidade, é uma obra que o Espírito Santo produz em nós. Porque muitos, eles se acham humildes. E como eu sempre falo para os irmãos, a humildade é algo tão sensível, que quando você descobre que é humilde, já não é mais. Irmão, se você descobriu eu sou humilde, já não é mais, irmão. Você já está se considerando alguma coisa que você não é. Tinha um irmão que falava assim, eu me orgulho da minha humildade. Veja que coisa esquisita, né? Nós estamos aprendendo a ser humildes. Amém? Então a humildade é um princípio da nossa unidade. Nós não vamos ter unidade se não sermos humildes. E a mansidão? É humilde e manso, né? As duas palavras. Veja o manso. Manso é aquele acostumado ao toque. Eu lembrava-me que eu já tive cavalo, para os irmãos que não sabem, eu já tive cavalo. E quando você pega um cavalo chucro é aquele cavalo que ele não é acostumado ao toque, e a palavra manso realmente tem essa conotação, a palavra manso tem essa conotação de ensinamento, acostumado ao toque, adestrado. Quando você pega um cavalo chucro, que não é acostumado ao toque, a primeira coisa que você precisa tratar nele é quebrar ele de cabresto. Você precisa tentar botar um cabresto nele. E é difícil, irmão. Alguém já viu um cavalo chucro mesmo, selvagem? Difícil, irmão. Irmão Ricardo, você chega daqui, aí nele ele quer te avançar de dente, e manutaço, e coice. Ele quer te matar. Irmãos, e não é de se admirar de que um irmão novo, geralmente ele é meio chucro. Não se admire, irmão, com o meu exemplo. Muitas vezes, nós somos meio chucros. E nós queremos mesmo morder os outros. Por isso que Paulo diz, não, eu não quero que vocês se devorem. Paulo fala exatamente isso. Porque o Senhor precisa nos tornar mansos. E a primeira coisa que Ele faz é nos colocar um cabresto. O cabresto quer dizer
Ele vai guiar as nossas vidas agora. Porque onde o cavalo vai, onde a cabeça do cavalo vai, todo o corpo vai atrás. Mas para você botar um cabresto num cavalo chucro, é difícil. Irmãos, e nós somos difíceis. Mas se nós não nos tornarmos mansos, como é que nós vamos viver juntos? Como é que nós vamos entrar no verso 3? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se nós não somos mansos. E o Senhor sempre está nos demonstrando que nós não somos mansos. Porque a mansidão também é assim. Se você descobre que você é manso, você já não é mais manso. E o Senhor está sempre nos mostrando que nós não somos mansos. Quer ver no trânsito, né, irmão? O Senhor é perito para nos mostrar que nós não somos mansos. Fechou nós já... Tudo isso, mesmo no trânsito, né, Jean? Eu suporto tudo, mesmo no trânsito. Por que será que o trânsito, ele mexe tanto com os irmãos? O Senhor sempre nos mostra que nós sempre temos lugares que precisamos ser aperfeiçoados. Porque o cavalo, você coloca o cabresto nele. Então ele fica amarrado a uma árvore e ele fica ali um tempo dando cabeçada contra a árvore. Quando ele vê que se ele não parar ele vai morrer, daí ele para. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dando cabeçada. Como o Senhor falou para Paulo, não adianta ficar ricocheteando ou dando coices nos aguilhões. Não adianta, o aguilhão está ali, não adianta você dar. O Senhor, Ele quer nos tornar mansos e humildes. E sempre tem um lugarzinho que nós sentimos cócegas. Depois na doma, você quebrou o animal de cabresto, eles dizem, né? Você domou ele, então você pega uma cordinha, um animal que se te dá um puxão, te joga 5 metros longe, você pega uma cordinha e com 2 dedos você traz ele onde você quer. Você leva para lá, bota ele lá. Às vezes, irmãos, eu sei porque eu já fiz isso, você amarra um cavalo num pé de mato, mas ele está tão acostumado a ficar amarrado ali, que quando ele sente só que a corda estica, ele já não sai mais dali. Mas era só ele fazer assim, ó, e ir embora. Mas ele num pé de mato, ele fica amarrado. Isso é ser manso de cabresto. Você amarra em qualquer lugarzinho. Agora tem animal que você amarra, pode ser um pilar desse, ele vai arrancar. E o Senhor quer nos manter mansos. E depois que nós estamos domados, que daí com uma cordinha só, o Senhor nos leva para qualquer lado, aí vem o manso de corpo. Porque o animal ele tem cócegas. Então quando você quer domar um animal, você vem bem devagarinho e vai encostando a mão dele bem devagarinho. E quando o animal ele não é manso, você encosta a mão nele e já recebe um coice. Estou sendo assim gente boa, porque tem alguns que mordem, que se jogam de perna para cima. Se tiver um desfiladeiro, eles se matam. É verdade, irmão? Um animal chucro faz isso. Se ele tiver num desfiladeiro, você encostar num lugar onde ele tem cócegas, ele se mata. E olha, muitas vezes nós podemos estar assim. Mas o Senhor, Ele quer nos domar. O Senhor, Ele quer nos amansar. E é na igreja que nós temos esse adestramento, convivendo com os irmãos. Por isso Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Ah, irmão, mas tem lugar que ninguém gosta de ser tocado. Por exemplo, o cavalo, ele tem a virilha aqui, ó, que é onde acaba a barriga e começa a perna dele. Se você fazer assim na virilha de um cavalo, ele vai curcuviar. É 100%. Mas existe aquele cavalo que ele é manso, que você pode tocar em qualquer lugar nele. Você já viu uma pessoa ferrando um cavalo? Ela pega aquele pé de trás do cavalo, coloca aqui. E se o cavalo só fazia assim, ó, joga ele 50 metros quase, mas o cavalo se mantém ali. E ele é tão manso
Que a pessoa pega um prego e ela prega o pé dele na unha dele e ele não se mexe, porque ele é manso, ele está sensível ao toque. E é assim que nós precisamos nos tornar, irmãos, mansos. Eu estou usando um exemplo bem prático para que nós possamos entender. Mas, irmãos, na virilha, todo cavalo tem uma virilha, né? Não é fácil, irmã Raquel, tocar nos nossos filhos. Para alguns de nós, os nossos filhos são as virilhas. Tocou na virilha, o coice já come. Não é? E as crianças elas são tão práticas em nos ensinar, né? Elas estão ali brigando, se acabando. Daqui 5 minutos estão se beijando, se amando e acabou. Mas os pais não. Como é difícil, irmão, nós tocarmos em assuntos práticos com os nossos filhos. Porque o filho geralmente é a virilha do pai. E tocou no filho, por isso que a Bíblia diz, beija o filho no caminho, porque ganharás o coração do pai. Nós precisamos ser sensíveis, porque a igreja é um lugar de comunhão. E é na comunhão de Deus que nós somos aperfeiçoados. E nós precisamos, e a palavra diz, de toda humildade e mansidão. Toda humildade e mansidão. Estar presos em Cristo, prisioneiros de Cristo. Se você ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver que a constituição do crente não é fácil. Se te pedir para andar 1 milha, irmão, ande 2. Se bater num lado da tua face, ofereça o outro. Isso é estar preso em Cristo. Não é fácil, né, Lucas? Não é fácil ser manso. Não é fácil ser humilde. Mas nós estamos num aperfeiçoamento. Capítulo 4, Paulo vai dizer até que todos nós chegamos à unidade da fé. A unidade do Espírito nós precisamos guardar. Veja o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Você preserva algo que você tem. Então, em Cristo, nós temos unidade, irmã Lene. E nós precisamos preservar essa unidade. Veja o que o apóstolo continua dizendo. Olha, esforçando-vos. Precisa de esforço, irmão. Não é fácil. É tão fácil viver com os irmãos. Os irmãos são tão bons, né? Esforçando-vos, suportando-vos, com toda humildade e mansidão, prisioneiros no Senhor. Veja, é como uma cascata, é como uma aliança, é algo sem fim. Você é um prisioneiro no Senhor, você tem humildade e mansidão, você suporta os irmãos em amor. Então, você mantém a unidade do Espírito no vínculo da paz. E volta, você é humilde, você é manso. Porque você não vai conseguir, irmãos, suportar-nos se você não ser manso e humilde. E é de admirar, irmãos, que todos esses anos que eu sirvo o Senhor, já conheci vários irmãos. E muitos irmãos, quando eles se acham que estão crescendo no Senhor, estão recebendo a palavra de Deus, muitas vezes eu vejo irmãos que deveriam estar se esforçando por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz e por qualquer motivo, por bobiça, se dividem. Então você pergunta, nossa, o irmão se achava tão espiritual? Mas aí o Marcelo me olhou meio bravo, eu não vou mais lá, irmão. Aquele irmão não ama. O Isa falou aquele negócio aquele dia e foi para mim. Eu notei como se foi uma indireta. Irmãos, graças ao Senhor aqui nós não damos indiretas. Nós já damos direta. Que é direto mesmo. Se você pensar, irmão, essa palavra foi para mim 100%, irmão, não foi 99%. Foi 100% para você e para mim. Não foi 99%. Porque é o Senhor que está tratando conosco.
E primeiro a palavra trabalha naquele que recebeu. Depois aquele que recebeu aquilo do Senhor, ele vai repartir com os irmãos. Porque a palavra diz, de graça recebestes, de graça dai. Então, se o irmão tem um encargo da palavra, e esse encargo da palavra é por os irmãos, o irmão precisa repartir aquilo que ele tem recebido do Senhor. Por isso, se nós recebemos a palavra do Senhor, não é uma indireta, é uma direta. É uma comunhão. O Senhor abre a porta da palavra. O Senhor é a palavra. A palavra vem direto aos nossos corações. Não é indireta, é direta. Porque se for indireta, não é algo que vem do Senhor. O Senhor, ele sempre foi direto no que ele falou. Você lembra da mulher do capítulo 4 de João? Ela chegou e o Senhor falou com ela, e ela se admirou do Senhor falar com ela. E o Senhor já foi direto ao ponto. Chama teu marido. Não teve indireta, irmão. Foi direta. É como um direto mesmo, de direita, forte, que pega na nossa cabeça e nos tira do chão. Nós não sabemos nem onde nós estamos. Assim é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra, a penha. Ele é tão forte que ele despedaça os nossos corações. E os nossos corações precisam ser despedaçados pela palavra de Deus. Porque se eles não forem despedaçados, nós não vamos conseguir manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Essas são as virtudes que nós encontramos em Cristo. E se nós não nos esforçarmos, nós não vamos conseguir andar juntos, irmãos. Nós precisamos colocar a nossa atenção na unidade da igreja. Porque muitas vezes nós estamos nos dividindo ou criando dificuldade entre os irmãos, porque nos falta um pouquinho mais de amor. Porque se eu amar o Juarez, eu vou cuidar de como falo com o Juarez. Porque o amor, irmãos, ele é o vínculo da perfeição. Nós precisamos nos suportar em amor. Tudo é o elo. Você é humilde, você é manso, então você suporta os irmãos. Você é sensível ao toque. Então você cresceu tanto no Senhor que pode pegar seu pé, puxar, pega você com uma cordinha, leva onde for. Nós recebemos um irmão que ele dizia assim para nós. Ô irmão, eu falava para ele, o irmão falou, não irmão, deixa eu sou igual uma planta. Se o irmão me botar ali, quando o irmão voltar, eu ainda vou estar ali. Não vou nem me mexer. Não vou incomodar. Então o irmão era crescido no Senhor. Onde você botava ele, ele ficava. Às vezes botava ele num lugar, olhava, lá estava o irmão ainda. Um irmão humilde e manso. São tesouros para a igreja, quando os irmãos crescem no Senhor. Quando os irmãos são edificados, eles se tornam tesouros, pedras preciosas na igreja de Deus. E esses irmãos, eles precisam ser seguidos, irmão. Porque na doma, você nunca coloca um cavalo novo com outro cavalo novo. Veja. Muitas vezes eu escutava essa frase, né? Os jovens precisam andar com os jovens. Olha que mentira do diabo, irmão. Isso é a maior mentira. Você soltar 2 jovens só vai dar desgraça. O jovem, ele precisa andar com uma pessoa madura. E isso é em tudo, esse é um princípio de Deus. Se você quer colocar um cavalo a aprender a andar de carroça, se você colocar 2 cavalos que nunca andaram de carroça, rapaz, você vai acabar com tudo. A carroça não vai para lugar nenhum, nem se mexe. Na hora que você tocar, vai despedaçar a carroça. Mas se você coloca um cavalo na carroça, junto com um cavalo experiente da carroça, é um exemplo tão prático para nós, porque aqueles que conhecem um pouco de animais, que o outro animal ele vai copiando o outro. O irmão conhece, né? Eu sei que o irmão conhece. O
o animal que é novo, ele vai copiando o animal mais antigo, que é manso. Parece algo tão sobrenatural. Já é Deus nos mostrando como nós precisamos caminhar com os irmãos espirituais. Como o jovem, ele precisa ter um irmão experiente. Já fui em algum culto de jovem, irmão. Nós fazíamos vigílias de jovem. E a última coisa que a gente fazia era orar. O jovem precisa caminhar com o irmão espiritual. O garoto precisa caminhar com um homem. Um animal não domado precisa andar com um animal domado. Um animal chucro precisa ter um animal domado para ensiná-lo o que é ser manso. E nós temos muita responsabilidade, porque nós vamos construir o caráter de Cristo nos nossos filhos. E isso me chama tão atenção, Jaime, porque geralmente os nossos filhos, eles nos imitam. Assim como o cavalo novo, ele imita o cavalo manso, o filho imita o pai e a mãe. E muitas vezes eu vejo, chega um pai para mim e diz, eu não aguento mais meu filho, porque meu filho faz isso. E é como se o filho é como se o pai tivesse só contando o que ele mesmo faz, porque o filho só imita o caráter do pai e da mãe. Se nós somos difíceis, nós vamos enxergar dificuldade nos nossos filhos. E eis a hora de ir para a palavra de Deus, irmão. Eis a hora de formar o caráter de Cristo nos nossos filhos. Sabe por quê? Porque a igreja é um lugar de refúgio não só para nós, mas para os nossos filhos. Você lembra do Salmos 84, que o Marcelo leu domingo passado? O que fala lá? O pardal e a andorinha para onde acolhe os seus filhotes junto aos seus altares. Irmão, não há um lugar mais precioso para os nossos filhos. Porque na igreja, você vai conhecer irmãos que vão poder ajudar você na educação dos seus filhos. Mas se o seu filho for a sua virilha, irmão, vai ser difícil. Mas se o seu filho for ensinável, se você for uma pessoa ensinável, assim como os humildes e mansos são ensináveis, você vai conseguir manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Veja, eu me lembro de uma história do irmão Stephen, que ele viajou cerca de 7 dias para pregar numa localidade. E quando ele chegou nessa localidade, os irmãos estavam tudo esperando ele. Ele teve uma conversa com os irmãos e decidiu não falar. Não falou. Os irmãos tudo esperando o irmão. O irmão Stephen está aqui, vamos aguardar o irmão. O irmão sentou e os irmãos chamaram ele, irmão, não tenho nada para falar. Nossa, irmão, que desrespeito, né? Imagina, você viaja aqui, vai daqui na Europa, chega lá, os irmãos tudo te esperando, irmão, hoje eu não tenho nada para falar. Mas, irmão, isso é uma verdade para o nosso coração, abrindo um parênteses. Se nós não temos nada para falar, é melhor ficar quieto. Porque muitas vezes, irmãos estão escutando coisas que não vêm do Espírito Santo de Deus. Mas esse não era o caso do irmão. O irmão não quis falar, porque se o irmão falasse, ia causar divisão naquela localidade, ia causar um problema naquela localidade. Então o irmão ficou as 3 noites de reunião e foi embora. Depois de muito tempo, um irmão perguntou para o irmão, aquele dia o irmão viajou assim, e o irmão não falou. E o irmão Stephen falou assim, eu não falei para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Às vezes, irmãos, as nossas ideias precisam ser silenciadas para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Às vezes, irmãos, nós precisamos manter a nossa boca fechada para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque se você ama, você cuida. Nós precisamos nos suportar. Ah, irmão, mas aquele irmão não dá para suportar. Dá, irmão. Dá. Você pensa, de novo? Poxa, mas você está um prisioneiro no Senhor? Quantas vezes o Senhor mandou você perdoar? O Senhor te perdoa quantas vezes por dia? Quantas vezes você é perdoado? Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a conviver. E nós precisamos aprender a silenciar, irmãos. Mesmo se nós estivermos com a razão. Porque senão, nós não vamos suportar uns aos outros. Não vamos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é por isso que você vê tantos irmãos se dividindo por coisas tão pequenas. O irmão Gino conta uma história também, que ele visitou uma localidade e tinha um terreno baldio do lado, né, Marcelo? E de repente ele olhou 2 demôniozinhos desse tamanho assim, saíram do terreno baldio, esbarrou num irmão e esbarrou em outro irmão. E eram 2 irmãos que serviam. E de repente os irmãos estavam se discordando e já estavam brigando, e já estavam se ofendendo. E o irmão Gino foi lá e, irmão, vamos orar porque isso é uma obra do diabo. Por quê, irmãos? Porque o diabo tem pleno interesse em que nós nos dividimos. É o interesse do diabo causar dificuldade no corpo de Cristo. Porque em Cristo nós temos todas as coisas. É o interesse do diabo causar dificuldade nos irmãos com outros irmãos. Se o diabo causa alguma dificuldade com o Lucas em mim, se eu tenho alguma dificuldade com o Lucas, tudo que o Lucas falar para mim entra por esse ouvido, sai por outro. Porque o diabo já causou dificuldade. E esse é o interesse do diabo, causar dificuldade entre nós. Mas nós precisamos nos esforçar. Veja como o apóstolo ele coloca sempre algo muito grande, algo que precisa exceder o nosso entendimento. Ele diz, esforçando-vos diligentemente, coloquem toda a força de vocês, a presteza, a destreza, tudo que vocês puderem fazer, para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sejam mansos, tolerem, suportem uns aos outros, para que vocês não se devorem, é isso que ele está falando. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos silenciar, para não causar dificuldade no corpo de Cristo. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, porque é um desafio andar junto, não é, irmão Edson? É um desafio, mas nós fomos chamados a esse desafio. Amém? Vamos ler de novo, capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, longo ânimo, que grandes coisas suporta. Amém? Suportando-vos uns aos outros em amor. Lembre-se que o amor é o vínculo da perfeição. Lembre-se que o amor tudo suporta. Amém? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Amém? Para que a tua verdade habite em nós.